Bridge Reflections. Quando crescer não significa estar preparado. Seja bem-vindo a mais um episódio de Bridge Reflections, uma série que revisita experiências reais para refletir sobre estratégia, prontidão e internacionalização sob a perspectiva da Bridge Strategy. O episódio anterior terminou com uma palavra: prontidão. Naquele momento da sua trajetória empresarial, o Ricardo Silva ainda não conhecia esse conceito, mas a vida empresarial continuava. Após a crise cambial, a operadora permaneceu ativa. Novos grupos foram organizados, novos roteiros nasceram. E, enquanto empresas muito maiores encerravam suas atividades, uma pergunta começou a orientar cada decisão. Como uma pequena empresa poderia sobreviver competindo com organizações muito maiores? A resposta não foi crescer mais, foi encontrar um caminho diferente. No início dos anos 2000, uma oportunidade chamou sua atenção. O Grande Jubileu, convocado pelo Papa João Paulo II, mobilizava milhões de peregrinos ao redor do mundo. E enquanto muitos enxergavam apenas uma grande celebração religiosa, o Ricardo percebeu uma mudança no comportamento das pessoas. A operadora passou a concentrar seus esforços no turismo religioso internacional. Os roteiros deixaram de ser padronizados. Cada viagem passou a ser planejada de acordo com a solicitação de cada sacerdote, de cada paróquia e de cada grupo de peregrinos. Novas parcerias foram estabelecidas, e a especialização tornou-se o principal diferencial da empresa. Os resultados apareceram, o crescimento veio, e naquele momento, tudo indicava que a estratégia havia sido acertada. Mas o tempo faria surgir uma pergunta muito mais importante. Crescer significa necessariamente estar preparado para continuar crescendo? Naquela época, essa resposta ainda era desconhecida. A empresa havia encontrado um novo mercado, mas a prontidão ainda não fazia parte do processo de tomada de decisões. Hoje, olhando para essa trajetória, surge um exercício de reflexão. E se fosse possível voltar no tempo? E se a Bridge Strategy pudesse analisar aquela empresa antes que ela continuasse crescendo? Será que recomendaríamos simplesmente aproveitar o bom momento? Ou sugeriríamos a continuidade, mas também compreender se aquele crescimento estava sendo sustentado por uma organização realmente preparada? Provavelmente começaríamos exatamente como fazemos hoje. Diagnóstico antes da prescrição. Antes de recomendar qualquer expansão, buscaríamos evidências. A estrutura financeira conseguiria sustentar aquele novo ritmo? Os processos acompanhariam o aumento da demanda? A governança evoluiria na mesma velocidade do crescimento? Os riscos estavam sendo identificados, avaliados e administrados? E, principalmente, a empresa estava crescendo com prontidão ou apenas crescendo? Naquele momento, o Ricardo ainda não fazia essas perguntas. Mas foi justamente a experiência que revelou uma das lições mais importantes de toda essa trajetória. O crescimento, por si só, não prova que uma empresa está preparada. Uma organização pode crescer durante anos, mas isso não significa necessariamente que esteja pronta para sustentar esse crescimento diante de novas exigências, novos mercados ou novas crises. Foi dessa combinação entre experiência prática, reflexão crítica e estudo
que começaram a surgir os princípios que, anos mais tarde, encontrariam uma estrutura metodológica no método de prontidão para a internacionalização, o MPI. Porque no final, a verdadeira prontidão não é aquilo que uma empresa afirma possuir, é aquilo que ela consegue demonstrar. Obrigado por acompanhar mais um episódio de Bridge Reflections. No próximo episódio, veremos como o crescimento traz novos desafios e por que, muitas vezes, é justamente durante a expansão que as fragilidades de uma organização começam a aparecer. Até o próximo episódio.